Olá, seja bem-vindo à TV Araxá Educa, seja bem-vindo a esse canal que é feito especialmente para você. Sou o professor Carlos Dias, vou trabalhar com vocês fatos e feitos históricos e o tema de hoje é crise no sistema colonial. Seja bem-vindo você família, seja bem-vindo aqueles que são apaixonados por história também, que está sempre acompanhando as nossas aulas, sempre está acompanhando esse canal e até mesmo elogiado sobre as aulas. Trago aqui a primeira imagem para vocês, uma imagem de Lisboa, justamente para ilustrar um pouquinho sobre o tema de hoje, sobre a crise do antigo sistema colonial. Essa crise no antigo sistema colonial é a crise que vai acontecer principalmente no sistema colonial de Portugal. Mas para a gente compreender isso, temos que entender um pouquinho o que foi esse antigo regime, o que foi essa crise no antigo regime. Então é denominado o conceito, quando fala antigo regime, nós no antigo regime refere-se ao sistema colonial e político que foi estabelecido na França a partir do século XV e do século XVI. E esse sistema entra em crise. E quais são as características desse antigo regime? Quais são os principais pontos que você pode identificar? Olha, essa nação vivia no antigo regime aqui na Europa. Então nós temos algumas características principais, enumeradas aqui. Coloquei algumas principais, no decorrente comenta outras. Primeiro, a questão do absolutismo. Tá? O absolutismo, os reis absolutistas na Europa, o que eram esses reis absolutistas? Aquele que o poder estava centralizado. A figura do rei, ele concentrava na mão dele todo o poder político. E era apoiado pelo que nós chamamos de teoria do direito divino. Alguns filósofos da época defendiam justamente esse absolutismo do rei. O que é absolutismo? É quando o rei concentra os poderes em suas mãos, todas as decisões são tomadas pelo rei. Então, praticamente, o rei ele tem um poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. Então, ele executa as leis, ele cria as leis, tá? E toda a autoridade está centralizada nas mãos dos reis. Nós vamos ver justamente essa crise. Outra característica importante é justamente o mercantilismo. Nós já até comentamos aqui na TV sobre o mercantilismo. O mercantilismo eram práticas. Para que essas práticas? Era a prática de acúmulo de metais preciosos, tá? Então esses reis, eles acumulavam riquezas, cada país adotou um método. Por exemplo, se nós falarmos da Espanha, usou o bulionismo. O que significa esse bulionismo? Justamente, eles extraíram das suas colônias metais preciosos e, por sinal, a Espanha ficou muito rica nesse período. Nós olharmos, por exemplo, a França, a Inglaterra, a França, por exemplo, o colbertismo, a França ela procurou enriquecer-se através das manufaturas, através da produção de materiais de luxo. Outra característica também, nesse antigo regime, era justamente os privilégios dos nobres. A nobreza era privilegiada. De que forma que essa nobreza era privilegiada? Ela cobrava, ela não pagava impostos, tá? Ela que explorava, ela que recebia. E tínhamos nessa nobreza aqui, nós temos o que nós chamamos também de sociedade estamental. O que era essa sociedade estamental? Nós tínhamos o clero, a nobreza e a burguesia. E abaixo de tudo isso, os aqueles que eram os pagadores de impostos. Então faz parte do antigo regime. Temos também a questão da cobrança de impostos e tributos elevados. O que era essa cobrança de impostos? Era justamente pago pelas classes sociais mais baixas. Era justamente paga pelos camponeses. Então, é praticamente os camponeses que sustentavam toda essa estrutura. Então, quando eu falo de antigo regime, o que eu tenho que trazer em mente? Um poder absolutista centralizado nas mãos dos reis, que utilizava do mercantilismo para acumular riqueza e tornar-se uma nação forte, que dava privilégio à nobreza e que cobrava taxas elevadas, tributos elevados, que era mantido justamente pelas classes sociais. Tá? Então, essa crise fez parte de uma série de eventos que aconteceu na Europa e na América. Tá? Então, o que nós temos aí? Ao longo do século XVIII, gradualmente demoliram as bases do antigo regime. Então, o que são essas crises? É justamente, o que vai contribuir para essa crise? É justamente mudanças que aconteceram dentro da Europa e até mesmo aqui na América. O primeiro exemplo que eu vou colocar para vocês aqui da América, a independência dos Estados Unidos. Qual que é a data de independência? 4 de julho de 1776. É claro que ela vai ser reconhecida a independência pelos ingleses em 1883. Mas a independência dos Estados Unidos
contribuiu para a crise do antigo regime, tá? Então nós temos que entender, quando nós falamos dessa crise, nós temos que entender que a crise é todo um cenário que está alterando, são fatos que estão acontecendo e que altera esse cenário, que altera, vamos dizer, a política geral. Outro fato interessante, a chamada Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa, ela começa em 1789, ela acontece, né, um ciclo revolucionário de 1789 a 1799. Ela foi responsável por colocar fim aos privilégios da aristocracia e o término do antigo regime na França. Tá? Então, um fato que também contribuiu para o fim do antigo regime, na França, no caso, a Revolução Francesa. E um muito importante também, que nós chamamos de Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começa na Inglaterra, tá? Ela começa na Inglaterra no século XVIII, a partir do século XVIII, e se ela expande para todo o mundo. Por que a Revolução Industrial ela vai colocar fim, ela contribui para o fim do antigo regime? Porque a Revolução Industrial ela precisa do mercado consumidor, então ela precisa de uma abertura. Por exemplo, o pacto colonial que tinha entre o Brasil, né, como colônia, e Portugal não poderia existir, porque precisava da Inglaterra vender produtos aqui para o Brasil. Então, precisava dessa abertura, precisava ter fim esse antigo regime. Então, diante disso aí, nós temos agora um cenário da crise, como que essa crise contribuiu para a crise em Portugal, a crise do antigo sistema colonial em Portugal, para nós compreendermos melhor. Então, desde o século XVII, Portugal apresentava dificuldades financeiras, quando ele perdeu possessões no Oriente e o controle de rotas comerciais na Holanda, para a Holanda. Então, essa crise financeira vai obrigar Portugal a fazer justamente o quê? Ele buscar mais recursos aqui na América, aqui na sua colônia, né? No caso da colônia, no caso do Brasil. E vai ser justamente, ele vai conseguir sair dessa crise, justamente com a descoberta de ouro, tá? Que vai contribuir para Portugal sair dessa crise. No século XVIII, comparado às potências europeias, Portugal apresentava uma economia muito frágil. Comparado a quais economias europeias? Comparado à Espanha, comparado à França, comparado à Inglaterra. Então, Portugal tinha uma economia muito frágil. Portugal, quando nós falamos de economia frágil, vamos dizer uma certa dependência de outros países. Nós temos um exemplo aqui, ó, o chamado Tratado de Mentor. O que esse tratado dizia? Tá? Era um tratado que foi feito em 1703 com a Inglaterra, que gerou um déficit comercial para o reino português. Lembra quando nós falamos sobre o mercantilismo? Esse Tratado de Mentor ele é conhecido também como Tratado dos Panos e dos Vinhos. Olha que interessante, é justamente o fato. O que acontecia? A Inglaterra fornecia para Portugal produtos manufaturados, no caso de tecidos, aqui a Revolução Industrial ela vai acontecer na Inglaterra justamente em função de a indústria têxtil, mas no caso aqui produtos manufaturados que estavam englobados tecidos, e Portugal fornecia para a Inglaterra vinhos. Então o que é o déficit? O déficit é justamente quando você vende uma certa quantidade e você compra mais. Por exemplo, você entrou R$1.000 na sua conta, né? A entrada foi de 1.000. Na hora de pagar o cartão de crédito é 1.200, ou seja, teve um déficit de 200. A mesma coisa acontece com os países. O país ele vende uma certa quantidade, no momento de comprar, ele compra mais do que entrou de recurso. Então, Portugal, diante desse tratado de Mettler, né, ele entrou contribuiu para a sua crise, porque ele estava sempre devendo à Inglaterra. Com isso, vem a chamada tentativa de superação. Aqui nós temos a imagem de Dom José I, ele é chamado de o reformador na época de Pombal. Tá? Então, diante dessa situação, Portugal tenta buscar uma solução para poder contornar essa crise. A ordem era ratificar o pacto colonial para preservar a soberania da coroa portuguesa na Europa. Então, qual que era o objetivo? Ele precisava justamente fortalecer o pacto colonial, fazer com que o Brasil vendesse exclusivamente para eles e tudo aquilo que o Brasil, como colônia, precisasse, comprasse diretamente de Portugal. Tá? Como resultado, muitas leis foram criadas. Então, o que é fortalecer esse pacto? Então, precisava criar alguns mecanismos. Primeira coisa, o comércio colonial com todos os navios estrangeiros foi proibido por um decreto.
tá? De 1661. O que isso significa? Todo comércio que fosse acontecer aqui no Brasil, que viesse para o Brasil, trazer alguma mercadoria, era proibido vir por navio estrangeiro, tinha que ser trazido por navios portugueses. Em 1684, decretou que os navios que chegassem das colônias só poderiam atracar em portos portugueses, tá? Então, o que isso significa? Da mesma forma que em 1661, toda mercadoria, né, que fosse trazida para cá só era proibido vir em navios estrangeiros, né? Aqui definiu o seguinte: só poderia ser transportado, teria que passar primeiro nos portos portugueses para depois vir para o Brasil. Em 1711, navios estrangeiros só poderiam entrar no Brasil em frotas oficiais. Então isso aqui era uma forma que Portugal encontrou para limitar, olha, está proibido o comércio do Brasil com qualquer outro povo, com qualquer outra nação, somente com Portugal. E isso para quê? Justamente para poder firmar o que nós chamamos de pacto colonial. E temos aqui o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, o nome dele é Sebastião José de Carvalho. Ele era um diplomata e era primeiro-ministro português. E esse Marquês de Pombal reforçou justamente essas reformas, né? As políticas de Pombal visavam modernizar a monarquia portuguesa, aumentar a participação de Portugal no comércio internacional e aumentar os lucros da exportação colonial. Justamente uma ideia o quê? Mercantilista. Então, queria maior participação de Portugal no cenário mundial, no comércio, tá? No comércio internacional, e um maior lucro das suas colônias, no caso da colônia do Brasil. O que o Pombal fez? Ele incentivou a criação de manufaturas no reino, lá em Portugal, mas reduziu a liberdade comercial dos colonos. Ou seja, aqui na colônia não poderia ter manufatura, somente Portugal. Aumentou os impostos em todo o Império Português e, além disso, ele estabeleceu companhias comerciais com o monopólio da navegação e do comércio colonial. O que isso significa, pessoal? Primeiro, a criação de manufaturas, porque para Portugal estava usando o mesmo método utilizado pelos franceses e pelos ingleses, tá? Manufatura. Próximo, aumento dos impostos, porque a forma de arrecadação maior, aumentando os impostos. E o outro, o monopólio da navegação. Então, a criação de companhias que davam o monopólio dessas companhias de fazer o comércio entre Portugal e o Brasil. Temos aqui uma das medidas assim, que foi bem radical do Marquês de Pombal, foi justamente a expulsão dos jesuítas. Aqui é a imagem do padre fundador da Companhia de Jesus, que nós conhecemos como jesuítas. Tá? A medida mais radical foi promulgada em 1759. E por que essa medida radical, pessoal? Foi a expulsão dos jesuítas. Os jesuítas, quando vieram para cá, para o Brasil, eles vieram lá no iníciozinho da colonização, no período pré-colonial, não, a partir de 1530, né? No início da colonização. Os jesuítas vieram junto com essa missão de catequizar, de evangelizar. E eles foram expulsos justamente porque o Marquês de Pombal, ele acusou os jesuítas de resistência. Ele falava que os jesuítas estavam protegendo os índios e não deixavam os índios ser escravizados. Então, justamente essa resistência dos jesuítas fez com que o Marquês de Pombal, tá, buscasse a expulsão dos jesuítas. Aqui é um colégio interessante. Voltando, falando dos motivos aí, né? Além dele expulsar os jesuítas do Brasil, ele também confiscou todos os bens dos jesuítas. Aqui é um colégio, o Colégio Espírito Santo, lá em Lisboa, lá em Portugal, tá? Esse colégio que deu início à primeira universidade e foi fundada pelos padres jesuítas, tá? Universidade Évora, acho que a pronúncia é essa, Évora, tá? E o Marquês de Pombal também, ele criou, né, o que nós chamamos, foi a partir de 1750, foi estabelecida uma cota mínima anual, tá? Portugal, essa cota mínima que seria 100 arrobas de ouro, tá? Essa 100 arrobas de ouro deveria ser enviada à coroa portuguesa, sair daqui do Brasil para lá. Lembra que esse fato da 100 arrobas de ouro é o fato que vai contribuir para o que nós chamamos de conjuração mineira, que é outro fato, outra história que nós já estudamos sobre ela aqui na TV. Última decisão a outra medida foi em 1663, quando Pombal transferiu a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, tirou a capital lá da Bahia e passou aqui para o Rio de Janeiro, justamente para ter um controle melhor do ouro que estava sendo explorado aqui no Brasil. Aqui trouxe uma imagem de ouro preto.
acho que é Ouro Preto mesmo, se eu não me engano. Então é só para a gente poder, encerrando a aula de hoje aí, você que participou, hoje vimos sobre a crise no antigo regime colonial, vimos o cenário mundial e de que forma que essa crise afetou Portugal. Até a próxima aula e muito obrigado.